Olá, bem-vindo ao Mob2B, um podcast da Mob Alto. Eu sou a Fabiana Said, da equipe de marketing da Mob Alto, e hoje temos uma convidada muito especial. Ela tem mais de 24 anos de experiência no segmento automotivo, ministra cursos, palestras e mentorias por todo o Brasil, é professora da Universidade Mob Alto. Bem-vinda, Jocimara Gama! Muito obrigada pelo convite, obrigada mesmo, é uma honra, um prazer poder estar aqui com vocês. E vamos agregar aí no nosso segmento automotivo, né? A Mob Alto sempre inovando, sempre trazendo coisas boas, inovações. Espero ser parte de uma delas hoje, contribuir bastante. Que bom, Jo. A gente que fica feliz com a sua presença aqui no Mob2B. Jo, antes da gente falar da sua atuação como especialista em treinamento, conta pra gente um pouco de você. Como você iniciou no segmento automotivo, sua jornada até se tornar essa referência em treinamentos para lojas e concessionárias. Nossa, faz tempo, hein? Na realidade, eu trabalhava numa empresa, uma consultoria, que já prestava serviço para concessionárias e montadoras. Era uma consultoria que fazia análise de demonstrativo econômico-financeiro. Na época, até o Kakinoff, que é uma pessoa muito conhecida no segmento automotivo, que depois acabou indo para voar literalmente, né, em outras áreas. Fazia cursos e treinamentos nessa consultoria e eu atuava mais na área administrativa. Eu comecei com vendas com 13 anos de idade, depois trabalhei em banco, trabalhei na Ciretran, que também é relacionada a carro. Trabalhei nessa consultoria e como nós dávamos treinamentos para titulares de concessionária, diretores de concessionária e gestores de concessionária, essa consultoria não tinha especificamente ligação com vendedores, não chegava a atuar com os vendedores. E aí eu comecei a me aproximar, conversar muito com esses profissionais e perguntar sobre a questão de remuneração. E foi aí que acho que a ambição, a fome, né, que nós estávamos até conversando sobre isso anteriormente, surgiu falando, tem alguma coisa errada, se eu estou treinando, né, direcionando, capacitando, orientando esses profissionais e a remuneração é menor, e aí surgiu a ideia de eu ser uma vendedora de veículos. E com essa ideia, um dia eu peguei, muitas pessoas talvez que vão nos assistir agora, talvez nem saibam o que é, eu peguei as páginas amarelas, liguei em 2 concessionárias que ainda existem em Campinas, que é onde eu moro hoje. Como diz o caipira, eu sou nascida e criada em Indaiatuba, mas atualmente eu moro em Campinas. E liguei numa loja de seminovos, que também é muito conhecida, que chama Alpine. E quem me atendeu foi o André Sinoca, que é uma pessoa muito conhecida no segmento do Grupo Darude, que é um grupo muito forte, né? Atua em São Paulo, atua em Campinas. E o André marcou uma entrevista comigo, aí eu até brinco, porque eu liguei, agendei, que é uma coisa que eu faço hoje, eu liguei, agendei, tive um poder, graças a Deus, de persuasão muito grande com os 3. E fui nos 3 e fui contratada pelo André Sinoca, que tenho contato com ele, graças a Deus, até hoje, é um grande amigo, um querido, uma pessoa que eu respeito e admiro muito. E acabei pedindo meu desligamento nessa empresa. Também tenho contato com o José Sério, que é dono dessa consultoria até hoje, né? Sou amiga dele, sou amiga da esposa dele, da Neuza Mori Sério. E comecei como vendedora. E aí fiquei 6 meses como vendedora no Grupo Darude, na Fiat. Na época era uma tenda perto do shopping Iguatemi. Mas não sabia absolutamente nada, assim, não sabia o que era válvula, não sabia o que era a diferença de roda, de calota, literalmente não sabia nada, 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 não tinha
nenhuma expertise no segmento automotivo. 6 meses depois, eu recebi uma proposta para ser supervisora de vendas de uma concessionária aqui em São Paulo. E aí eu não me contrataria nem como vendedora, né, que dirá como gerente de uma concessionária, uma supervisora de vendas, na realidade. E eu fui, topei o desafio com muito medo, e eu falo muito isso hoje nos meus cursos, nas minhas imersões, nas minhas mentorias: não tenha medo, acredite em você. Né, eu falo que medo não é de Deus, Deus não nos fez com medo. Sim. Uma criança, por exemplo, se você mora num prédio, você não coloca uma tela à toa, você coloca uma tela porque a criança não tem medo, ela vai se atirar literalmente, né. Então o medo é uma coisa que a gente vai construindo com a idade e não é bom. Mas eu fui na época não tinha essa consciência, eu fui com muito medo, mas acabei galgando aí. Então, trabalhei como vendedora, como supervisora, como gestora. E como gestora, eu fui avaliadora, então eu avaliava os veículos. Aí acabei sendo gerente de novos, gerente de usados e acabava pilotando todos os departamentos dentro de uma concessionária, até migrar para a área de treinamento de vendas, né. Legal, muito legal, Ju, porque para quem ingressou nesse mercado sem conhecer, né, veículos, e você ter passado por todas essas áreas, né, que nem a avaliação é uma coisa bem técnica, né, então muito legal a sua jornada e principalmente essa experiência de estar à frente do cliente, né, porque toda essa sua vivência atendendo o cliente, realmente acredito que te capacita ainda mais para você dar os seus cursos para o vendedor, né, que precisa aprender técnicas, mas sendo de uma pessoa que já esteve na cadeira dele, eu acho que dá uma identificação maior, né, com quem está aprendendo também. Eu acho que quando eles me olham, né, quando eles me veem, eles não acreditam muito que eu só vendi muito carro e muito feirão, muito sol. Quando eu conto a minha história, por exemplo, que eu pegava 7 ônibus entre trabalho e faculdade para fazer essa jornada de iniciar vender carro, porque eu morava em Indaiatuba e essa concessionária ficava em Campinas, então e eu fazia faculdade à noite. Então pegava 3 ônibus para chegar até a concessionária, mais 3 ônibus para chegar na faculdade, depois um ônibus para ir para minha casa. Então, para arriscar de um salário fixo que eu tinha, né, numa área administrativa, para ir para um departamento comercial que você faz o seu salário, né, as pessoas costumam falar assim: "Quanto você ganha?". E eu falo muito, isso que é algo que eu aprendi com um mentor que eu reconheço muita competência: adulto não ganha dinheiro, adulto faz dinheiro. Quem ganha dinheiro é mendigo e criança, adulto faz dinheiro. Então, para você arriscar fazer o seu dinheiro mensal, realmente acho que eu já tinha aí um espírito de ousadia muito grande. Quando você fala de avaliação, eu realmente não sabia nada e nunca tive interesse, nessa parte técnica, por conta do meu perfil comportamental. Mas uma coisa que eu sempre tive foi muita humildade de levantar a mão e pedir ajuda. Então, de quem ao meu redor, no meu ambiente, sabe mais que eu? Quem pode me ajudar nesse contexto? Então, quando você tem interesse em aprender, quando você tem humildade em pedir ajuda, não é porque eu era gerente da concessionária que eu tinha que saber mais que os outros. Eu falo muito isso nas minhas imersões, nos meus cursos, quem teve contato comigo. Eu não sou o Google, né? Só o Google sabe tudo, eu não sei. Então, acho que ter a humildade de levantar a mão e pedir ajuda é muito importante, independente do tempo que você tem de atuação no ramo. Eu acho que sempre tem alguém do teu lado que vai te ensinar alguma coisa todos os dias. Muito legal. E Jo, você falou da sua transição, né, profissional, que aí você atuou muitos anos como profissional de vendas e de concessionárias de veículos, e hoje você é uma profissional de treinamentos, de mentorias, então você fez outra transição profissional, né? Fiz. Então conta pra gente como foi essa segunda transição.
como que eu fiz essa transição? Como eu sempre tive muita sede, muita fome de aprender, de conhecimento humano, de conhecimento sobre venda, sobre liderança, eu sempre estudei muito, então eu costumo falar nos cursos, nas mentorias que eu falo que para eu levantar para ensinar, primeiro eu tenho que ter humildade de sentar para aprender. E eu passei por essa jornada. Só que quando eu ia para uma imersão e eu aprendia alguma coisa, eu investia num curso, eu ensinava os meus liderados. Então, eu sempre tive sorte de ter um time de liderados que também tinham sede de aprender. E aí eu Uhum. fazia algumas propostas para eles que meu marido não ficava muito feliz, mas eu fazia, às vezes nós ficávamos até 11 horas da noite. Então, após o expediente, uma vez por semana, nós ficávamos aprendendo aquilo que eu passava como aluna para Uhum. aprender. Então, de uma certa forma, eu fui desenvolvendo essa habilidade. Quando você ensina uma pessoa, você aprende duas Sim, vezes. sim. E eu sempre tive sede de multiplicar tudo aquilo que eu acreditava que eu poderia agregar. E dentro das concessionárias que eu trabalhei, eu tive a oportunidade de muitos vendedores meus eu poder indicar a serem gerentes. Então eu Uhum. tenho, por exemplo, a Francine Tavares, tenho o Danilo, tenho várias pessoas que passaram comigo, que eram meus vendedores e que eu pude indicar, o Júnior, enfim, tem muitas pessoas que passaram que eram meus vendedores e que eu indiquei para serem gerentes e que são gestores até hoje, Uhum. né, não é Uhum. que eu indiquei e de repente acabou não dando certo, não deram certo. Robson Sanches, enfim, teve várias pessoas que passaram comigo e que acabou dando certo. E aí eu tive a vontade de trabalhar na área de treinamento e recebi na época, uma oportunidade de uma empresa que é muito conhecida no Brasil, para atuar nessa área de treinamento, tive a oportunidade, assim, agreguei muito a eles, recebi muito deles, foi uma troca muito grande. E também teve aí um momento, uma ruptura, de eu ter daí a minha própria empresa e eles seguirem com a própria empresa deles. Uhum. Então, foram várias transições. Então, transição de CLT para prestadora de serviço e Uhum. treinadora e agora para empresária. Então, foram várias transições que eu fui passando aí, galgando ao longo da minha jornada. Muito legal. Isso tem a ver com o que você falou de não ter medo, né, Jô? É, Porque você era uma profissional bem-sucedida, consolidada, mas mudou novamente, né? sim. Então, Meu é muito marido fala legal isso. muito isso, da questão ele fala do espírito de ousadia, sabe? É. É. Ele fala: "Ah, eu conheci essa mulher, aí a gente mudou de cidade e eu tenho medo zero". Ontem mesmo eu estava conversando com um amigo muito querido do grupo Águia Branca, eh, e estava falando para ele, ele falou: "Mas você não tem medo de mudar de estado?" Eu falei: "De jeito nenhum, tenho apego zero, assim, tipo, a mudar de estado, só não mudaria de país". Aham. Hoje te falo que a Jo de hoje, a Jo com 50 anos, que nem eu brinco, com meio século, não, minha filha mora fora, mora nos Estados Unidos, mas eu não tenho vontade de morar fora do Brasil, porque eu amo o Brasil. Mas mudar Uhum. de estado, tranquilamente. Muito bom. E Jô, você é muito conhecida no mercado pelo seu curso, né? A ligação que converte. E hoje, muitos profissionais preferem, na verdade, uma interação via WhatsApp, Sim, né? sim. Tem aí, assim, uma crença ou mesmo uma impressão que o cliente que está buscando o carro, ele não quer falar por telefone, né? Uhum. Isso procede, né? É, Na realidade é polêmico esse assunto, né, o próprio nome ligação que converte é muito polêmico, e não só no segmento automotivo, como em muitos segmentos, até amigos meus que vendem cursos, no digital, fazem essa primeira abordagem pelo WhatsApp, porque falam que o cliente prefere pelo WhatsApp. uhum, Ok, eu até acredito que muitos clientes preferem pelo WhatsApp, porque estão ocupados, às vezes não podem atender, mas na realidade, por que que eu lancei o Ligação que Converte? Porque eu só posso conduzir os meus alunos por um caminho que eu já fui. Então, uhum, eu tenho muita facilidade em fazer o hoje,
hoje, eu não tinha essa facilidade também. Eu também tinha Uhum. dificuldade de ligar para um cliente, o cliente de repente me dá uma sapatada e aquilo me travar e eu ficar totalmente congelada. Mas eu desenvolvi uma metodologia e, na verdade, quando alguém ouve sobre uma metodologia, acha que é algo extraordinário. Metodologia é uma forma mais rápida, prática e simples de você chegar à tua meta. Uhum. Então, eu desenvolvi uma metodologia simples, com linha de raciocínio do como fazer, do porquê fazer essa ligação, e através da ligação você consegue criar conexão. Uhum. Através da ligação, você consegue prender a atenção do teu cliente e Uhum. sentir o cliente do outro lado da linha. O Uhum. WhatsApp, ele pode aparentemente ser mais fácil, mas ele Tá. também é mais fácil do cliente visualizar e ele responder só quando ele quiser. Então Uhum. você dificilmente consegue criar conexão com o cliente pelo WhatsApp. Uhum. Mas eu vendo pelo WhatsApp, eu vendo muito pelo WhatsApp, eu acredito, mas será que esse profissional mensura o quanto ele perde pelo WhatsApp? Será que ele mensura a quantidade de mensagens que o cliente visualiza? Eu falo que a mensagem no WhatsApp, muitos profissionais no início às vezes ficam até bravos comigo. O WhatsApp, você terceiriza a responsabilidade. Então, você é minha gestora e eu, como tua Uhum. vendedora, mando uma mensagem para o cliente visualizou, não respondeu. E aí eu falo assim: mas o cliente que não respondeu. Sim, Então é uma sim. forma de terceirizar e eu falo que o não do WhatsApp ele dói menos. Uhum. Quando eu ligo para um cliente sem uma metodologia, e o cliente fala: "Não quero falar comigo", então, esse não do cliente, normalmente o profissional de vendas leva para ele. Então Certo. isso envolve resiliência, isso envolve vários contextos, isso envolve gestão das emoções dele. Então por isso que ele evita o telefone, ele prefere o Uhum. WhatsApp. Uhum. E assim, Jô, falando das técnicas que você ensina, que recursos você usa para até mudar o mindset do vendedor, né? Para ensinar que a ligação converte, sim. E mais, qual percentual que uma loja pode aumentar em suas vendas fazendo a ligação que converte? Isso vai muito do volume de que a loja tem hoje em estoque. Lógico que se ela é uma loja que, sei lá, 12, 15, 20 carros, então ela pode literalmente vir a dobrar o número de vendas dela, né, então hoje muitos profissionais falam assim: você pode dobrar o seu número de vendas, você pode triplicar seu número de vendas", pode. Tudo depende de volume que você tem, mas eu falo que num curto espaço de tempo, numa timeline aí de 4 meses, ele pode aumentar de 50 a 60%. Isso eu tô falando de fatos e dados de empresas que eu Uhum. já atendi e que eu atendo. É muita coisa, Jô, é Então, muito. quando você fala de valor absoluto, de faturamento e Uhum. volume, e faz essa conta em relação a lucro, eu acho que a produtividade, a a palavra que eu sugiro de sair do WhatsApp e ir para a ligação é você começar a mensurar a produtividade que você está deixando todos os dias na mesa. Uhum. Linkar produtividade e lucro. Eu Uhum. acho que um empresário e um profissional de vendas, ele tem que pensar em relação à produtividade e lucro. Então, quando ele Sim. sai do WhatsApp, ele vai para a ligação, ele consegue sim, num curto espaço de tempo, que eu acho 4 ou 6 meses um curto espaço de tempo, ter um aumento no faturamento aí de 50, 60%. Isso, assim, é totalmente realizável, Uhum. totalmente palpável para ser feito. Muito bom. E Jô, falando um pouco das técnicas, né, que você ensina para capacitar a equipe a realmente ter uma eficiência muito maior nas ligações. Você pode dar alguns exemplos? Eu sei que em treinamentos seus você liga para o cliente na hora, né? É aquela brincadeira do quem sabe faz ao vivo. Então, eu queria saber como é isso, qual que é a reação dos vendedores que estão ali aprendendo com você e de repente dos clientes que você ligou, né? Como que é essa reação de ambos? Eu acho que são diversos.
diversos momentos, diversas reações ali, né. Mas no nosso segmento automotivo, apesar de ter muitas mulheres à frente hoje, ainda tem uma maioridade, assim, de homens, isso é visível, Sim, né, em sim. todos os eventos que nós temos de Fenabrave, Fenauto, nas próprias concessionárias e afins. Então eu falo que a minha fisionomia, ela não me ajuda muito, né, muitas vezes olham para mim e falam assim: "Ah, ela nunca vendeu o carro num solzão aí, num feirão, ela não levava 300 carros numa sexta-feira e depois trazia 300 carros de volta num domingo à noite, né". Inclusive eu moro hoje 5 quilômetros do Carrefour, que é onde tinham esses eventos, que nós levávamos 300 carros por mês e ficava no sol, literalmente, no sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro. Então, às vezes, a pessoa olha para mim agora e ela cria uma tela mental que só existe. Eu brinco muito, eu falo que eles acho que eles imaginam que eu chego em casa, por gentileza, o que que nós temos de jantar hoje, né? Aham. Sei lá, Acham que você é madame. acho que eu sou madame. Exatamente. Então, nessa questão, eu gosto de fazer a ligação porque que é o que eu acredito. Eu só posso conduzir uma pessoa num caminho que eu já fui. E muitas vezes o próprio empresário não acredita no canal digital. O próprio empresário, ele não cobra uma produtividade do teu profissional como ele cobra no presencial. Uhum. Então, ele aceita um vendedor que deixa um cliente 1 hora, 2 horas, 3 horas esperando pelo canal digital. Mas se ele souber isso, que um cliente ficou presencialmente no showroom da empresa dele de seminovos ou da concessionária dele esperando 1 hora, 2 horas, 3 horas, eu acho que ele demite imediatamente o vendedor. Então, quando ele pega essa oportunidade que vem pelo canal digital e descarta, é este cliente que eu pego nos eventos presenciais. Não é nem que recebeu, é o que descartou, o que está no lixo. Ah, é o lead considerado como, ele não Não queria comprar converteu, nada. tá. Eu liguei Encerrou o para lead. você e aí o cliente falou assim: "Olha, não, eu só cliquei". É o famoso Tá. "eu só cliquei, eu não quero Uhum, comprar nada". uhum, E normalmente quando eu estou nesses eventos presenciais, eu pego aleatório, uma pessoa que se predispõe a participar, e ele insiste que eu faça a ligação do celular dele por conta de DDD. Às vezes é, sei lá, uhum, 83, 51, 42, sei lá, qualquer DDD, né, uhum. 61, não sei. Aí eu falo: "Não, não, eu vou ligar do meu mesmo, que é DDD 19". Ele: "Não, mas aí o cliente não vai atender", porque tem várias crenças que se for DDD diferente o cliente não atende, é crença que ligação não funciona, tem várias crenças. Essas crenças Uhum, são criadas em cima daquilo que a pessoa viu, ouviu e sentiu na pele uhum. dela. E aí eu ligo. A princípio, alguns acreditam que eu realmente liguei para um cliente de verdade e Uhum, consegui falar, consegui gerar conexão, consegui prender a atenção e uhum, consegui agendar esse cliente. Mas principalmente porque eu não ligo com intenção de vender, eu ligo com intenção de me vender. Eu uhum. não ligo com intenção de vender um produto, eu ligo com Tá, intenção de vender a minha voz. Eu ligo com a tá. intenção de me conectar com o cliente. Eu ligo com a intenção de ser interessante antes de ser interesseira. Então, eu acho Uhum, que esse é o diferencial. E eu ligo com um objetivo principal bem definido, que é de entender qual é o problema desse cliente. uhum. O problema dos leads descartados hoje é que eles focam no produto, no preço e na aprovação. E essas três coisas, assim, eu não posso falar 100% porque eu vou envolver profissionais, talvez não façam, mas as ligações que eu ouço hoje em várias empresas, é produto, preço e aprovação. Então, o profissional, quando ele atende o cliente do canal digital, ele fala do produto, porque ele acha que porque o cliente clicou naquele produto, é aquele produto que ele quer, e na verdade o cliente clica com o olho, ele não clica com o bolso. 80% dos clientes clicam com o olho, não clicam com o Uhum. bolso, e ele responde o preço do carro e aí ali morre a conversa. É, é. Ou então ele Uhum. está preocupado se aquele CPF vai aprovar.
Tem muitos Sim. profissionais hoje que falam assim: "Me passa seu CPF", então ele está mais preocupado com É. a aprovação do que com o problema do cliente. É, e lembrando que muitas vezes, Jô, a loja fez um investimento alto de leads, né? Então fez um site, uma rede social, anunciou no classificados, recebeu o lead, então tem todo um investimento aí que a loja fez, né, para esse lead chegar, mas como você disse, às vezes ele pode ter sido descartado, mas é um cliente em potencial, sim. Mas, pra ele ser um cliente potencial, eu tenho que entender qual jornada de Uhum, compra ele tá. Às uhum, vezes ele tá numa jornada de compra imediata, mas uhum, dependendo do perfil comportamental, se ele for um analítico, por exemplo, quando eu falo de perfil comportamental nos meus cursos, as pessoas acham que é papo de coach, que é, sei lá, que é RH, eles não conseguem entender o quanto se você dominar sobre entender sobre perfil comportamental, você vai fazer você vai conduzir a venda. Você vai entender, você vai ser cirúrgico em responder aquilo que o cliente precisa e aquilo que o cliente quer. Então, uhum. sem uma metodologia, você vai investir em tráfego pago, você Sim, vai criar, às vezes gerar muitos leads. Eu vejo que o marketing faz o serviço sim. de certinho, né, mas, a geração de leads não é o suficiente. O Uhum. importante é a conversão, é a produtividade. Sim. Então, vou dar um exemplo bem claro, você faz um tráfego num determinado modelo que você quer vender por estar com mais dias de estoque, ou porque você acredita que é mais desafiador para vender. Vamos dizer que um vídeo gere 100 leads em um vídeo, você vai ter 100 carros para vender? Iguais? Não vai. Então, assim, é só você pegar a linha de raciocínio lógica de que aqueles 100 clientes não chegariam até você. Aquelas 100 Sim. pessoas, elas não iam, nunca saber nem que você ou a sua empresa, você pessoa física ou a sua empresa existiriam. Então, Uhum. você vai ter que entender o problema daquele cliente para direcionar ele para outro produto. Só que é o Uhum. contrário, eles focam no produto, falam do preço e querem saber da aprovação. É por isso que Uhum. muitos leads hoje são descartados, Sim, são sim. desperdiçados. É. E você falou, Jô, de ouvir, né, o que o cliente tem a dizer. E assim, a Mobiauto ela tem ferramentas de telefonia, né, entre elas o PABX e Call Tracking, onde é possível mensurar a origem das ligações e é possível fazer a gravação das ligações, né. Eu acho que principalmente para um efeito de treinamento, né. Se uma loja ou concessionária tiver esse recurso, você acha que é útil, né, para o gerente ouvir como a equipe Eu está atendendo o cliente? eu jamais teria uma empresa, é que muitas vezes quando alguém ouve esse tipo de comentário, eu acho que nós estamos querendo vender um produto, mas na realidade eu falo muito da importância do Omni TechNet. O Omni é ser multicanal. Então, você tem uma loja física e você não ficar só no físico, você investir nas redes sociais, você investir no seu site, você investir em classificado. Então, você se torna omni. O tech é você investir em tecnologia. Então, assim, Uhum, imagina que o quanto a Mobiauto investiu para ter essa tecnologia para os seus clientes hoje. E essa tecnologia, o profissional do outro lado, o empresário, ele só vai investir se ele não tiver mentalidade de escassez. Se uhum. ele não tiver mentalidade de que aquilo é um gasto, ele entender que aquilo é um investimento, Investimento. e esse investimento, por exemplo, eu jamais, jamais teria uma empresa de seminovos se eu tivesse 5 carros no meu estoque, se eu tivesse 5.000 sem ter a gravação. E não é para ficar Uhum. cobrando, pegando no Sim, pé, é para sim. quem não controla, não mensura, não melhora. Uhum, Então, uhum. olha que bacana, até o próprio profissional, poxa, eu falava assim com o cliente e eu falava errado dessa forma. E aí ele poder validar o progresso dele quando ele aprender com uma metodologia, o como ele começou a criar mais conexão e prender mais atenção do cliente. Então é uma ferramenta fundamental e extraordinária, mas para você utilizar. Jô, mas
Os meus vendedores realizam 400, 1000, 2000 ligações. Como eu faço? Faz por amostragem, faz por amostragem. Se eu colocar como eu sou um gestor de uma concessionária ou eu sou um empresário de uma loja de seminovos, será que não dá para eu colocar uma meta que eu gosto muito de um livro que chama Revolução do Pouquinho. Será que não dá para eu colocar uma meta de ouvir só uma ligação por dia? Sim, e até para ouvir boas práticas, né, Jô, Sim. porque geralmente na equipe tem profissionais que se destacam mais, né. Então, como que ele faz, como ele atende o cliente, né, isso seria até um treinamento para a equipe ver ali como que um profissional que se destaca também pode ensinar, né, outros através de ouvir essa gravação, por exemplo. E se ele se destacar e ele entender que às vezes ele até absorveu técnicas mais fácil, É. ele tem mais facilidade de colocar aquilo em prática, ele vai passar pela jornada que eu passei. Ele vai passar Uhum. a aprender, a ensinar um outro amigo, ensinar um Sim, par dele, e quando eu ensino uma pessoa, eu estou aprendendo 2 vezes. sim. Muito legal. Jô, a gente está falando das ligações, né, de forma eficiente para trazer o cliente para a loja, mas quando esse cliente chega à loja, ele também precisa ter uma experiência positiva, né, para ele efetivamente realizar a compra. Então, que dica você dá para as lojas concessionárias que estão nos assistindo para trazer essa experiência também para o showroom, para o ponto de venda, né, porque pelo telefone a gente já falou, mas chegando na loja, que dicas você dá para o lojista para ter essa boa experiência Na do minha cliente? eu vi algo muito interessante, inclusive na Fenabrave, que eu achei incrível, uma das palestras que eu assisti, foi uma frase que eu gravei, para um cliente entrar dentro da sua empresa, seja uma loja de seminovos pequena, média, grande, de carro popular ou de carro premium, ou para ele entrar dentro da sua concessionária, é porque ele se sentiu seguro. Eu achei incrível isso. Porque realmente faz total sentido. Eu não vou entrar dentro de um ambiente que eu fique com medo, né? Que eu me sinta inseguro. Nossa, que lugar estranho. Então, se essa pessoa entrou dentro da sua empresa, é porque ela gerou, a sua empresa passou credibilidade. Então, se o profissional de vendas atender este cliente sendo interessante antes de ser interesseiro, sabendo fazer perguntas com um sorriso no rosto, porque o sorriso é uma, assim, nossa, mas me fale de técnicas, a maior técnica de rapport do mundo é o sorriso. Às vezes em palestras eu falo assim, eu tô no aeroporto às vezes de madrugada, né? E às vezes eu passo do lado de uma pessoa e eu faço o teste. Tipo, pô, de madrugada ninguém tá muito de bom humor, né, num aeroporto. Então, às vezes eu tô empurrando a mala, se eu falo, faz o teste, você sorri para a pessoa sorri para você, ela nem sabe quem você é. Então, você Uhum. abre portas. Receber o cliente com um sorriso é a maior técnica de rapport do mundo. E entender o problema dele. Entender que ele entrou na sua empresa porque ele gerou credibilidade. Então, se aquele profissional não fizer o favor de desvender o carro, a venda vai ser feita. Só que Uhum. se você não focar no produto, se o foco for no produto, um cliente entra lá e fala um modelo de carro específico. Você falou não, acabou, o cliente vai embora. Uhum. Agora, se você entender por que que aquele cliente quer aquele carro, ele é somente uma compra ou ele está substituindo o carro dele? A compra é para ele ou é para outra pessoa? Então, ter interesse naquela pessoa, se você não fizer o favor de desvender o carro, sem dúvida nenhuma você vai realizar uma venda. Muito bom. E Jô, a gente sabe que você tem muitos cases, né, de lojas de seminovos, concessionárias e mesmo de profissionais que tiveram muitos ganhos com o que eles aprenderam nos seus cursos, nas suas mentorias. Conta pra gente alguns exemplos que te marcaram, como que os treinamentos de alguma forma mudaram, né, não só, os negócios, mas a vida das pessoas. Eu acho que esse é o meu maior salário emocional, assim, eu tenho muita proximidade com os meus mentorados. Ontem mesmo, uma pessoa que estava próxima, não, perdão, não foi ontem, foi na segunda-feira, uma diretora comercial estava comigo, ela falou assim, amiga, você responde mesmo as mensagens? Porque uma vendedora de um outro estado tinha compartilhado comigo que ela vai ser mamãe.
eles compartilham as boas novas deles, que é uma técnica que eu também ensino, que é sempre compartilhar uma notícia boa tua, seja pessoal ou profissional, que muda Uhum. completamente o ambiente. Então, quando acontece alguma coisa boa com eles, eles falam a minha boa nova, e aí eles compartilham, às vezes, depois de 2, 3, 4, 5 anos que eu mentorei eles. Então, isso é muito Muito bacana. bom. Então, eu tenho muitas boas novas, né, para compartilhar. Vendedores que viraram gestores, gestores que viraram diretores, diretores que viraram diretores nacionais. Eu acho que esse legado que você deixa, acho que um legado muito forte que eu deixo para quem convive comigo é invista em você, Uhum. estude. Quando a gente fala do curso de gestão automotiva da Universidade Mobi Alto, é um curso voltado para o nosso segmento. Os Sim, professores que dão aula na Universidade Mobi Alto são professores que eu costumo falar são da pista, né? São professores que atuaram diretamente no nosso segmento. Então, eles sim. vão falar uma linguagem que você vai conseguir colocar na prática do seu dia a dia. Uhum. E às Sim. vezes, eu sou uma recepcionista, eu sou uma qualificadora, né, que é chamado de SDR, eu sou um vendedor. Aí às vezes eu paro e penso, falo assim, mas vou fazer uma faculdade, isso não vai mudar, isso não vai sair, isso vai mudar. Porque quando você manda para o teu cérebro que você está investindo em você, tudo muda. Eu acho que o que mudou na minha vida e o que muda na vida das pessoas que convivem comigo é essa coisa do estudar, do investir em si. Então eu recebo muitas mensagens, essa semana mesmo eu recebi uma mensagem de um gerente comercial de Brasília, ele falou para mim: "Eu estou indo fazer aquela imersão que você me recomendou". Aham. Isso é Muito muito legal, muito muito bacana, legal. porque a pessoa Uhum. tem uma imersão que eu fiz 5 vezes, com o mesmo, mentor. Eu já fiz 5 vezes essa imersão e é uma imersão de 4 dias, uma imersão de 50 horas que você dorme muito pouco. E aí, um amigo ontem falou para mim: "Mas você fez 5 vezes a mesma imersão com o mesmo mentor?" Eu falei: "Eu fiz". Ele falou: "Mas é conteúdo diferente?" Eu falei: "Não, é o mesmo conteúdo". Ele falou: "Mas por quê?" Eu falei: "Porque é o mesmo mentor, é o mesmo conteúdo, mas eu não sou a mesma Ju. Que legal, Eu não sou a mesma muito Ju". legal. E você falando, Jô, dessa importância, né, da capacitação e citando o exemplo da Universidade Mobi Alto, eh, eu acho que o nosso curso de gestão automotiva, ele é muito acessível, né, ao profissional que trabalha em lojas e concessionárias, porque são profissionais que têm uma rotina, assim, bem puxada, né, porque eles trabalham sábado, muitas vezes domingo, as lojas tem algumas que ficam até às 8 da noite. Então, se fosse um curso presencial, muitas vezes essa pessoa que já está atuando no mercado, que tem família, tudo, não conseguiria, né, frequentar as aulas presenciais. Mas no formato EAD, que é da nossa universidade, é super possível, né, porque a pessoa pode sim conciliar, né, fazer as aulas da onde ela tiver essa disponibilidade, o valor é muito acessível também, e a duração de 2 anos, né, então para um curso superior, eu acho que é um módulo, assim, muito muito prático, muito fácil para um profissional de concessionária, né. Então, acho que você tem alguns exemplos também aí de pessoas que se esforçam, que, como você disse, Sim. investem, né, na sua educação, e acho que talvez pensam que não é possível estudar, mas é possível sim, né. É totalmente possível e a faculdade, por exemplo, sei lá, até falando em currículo, né, eu pego 2 currículos de vendedores. Então esse currículo tem um curso de gestão automotiva e esse currículo tem um XPTO, né. Não que o curso de gestão automotiva é o mais importante do mundo, mas querendo ou não ele está direcionado a uma carreira. E uma Uhum. coisa que eu oriento as pessoas que estão no segmento automotivo, invista na sua carreira. Acredite que você pode crescer. Eu tenho milhares de exemplos de pessoas que eu admiro e respeito muito, muito. Acho que uma das pessoas que eu mais respeito nesse segmento é o Lucas, é Roberto, que ele é do Grupo Saga. O Lucas fala que ele entrou na Saga com 14 anos, Nossa, limpando prateleira do departamento de peças. Hoje ele é diretor nacional da primeira mão, né, então, que é toda a parte de seminovos do Grupo Saga, que plataforma que eles legal. fizeram. Então, assim,
você vê essa jornada de uma pessoa, e eu acho isso admirável. Eu acho isso, Sim, sim. assim, muito admirável. Por quê? Porque a pessoa investiu, a pessoa acreditou nela, ela investiu nela, e o valor do investimento da mensalidade, se for uma recepcionista, se for uma qualificadora que é SDR, se for um mecânico, se for um consultor técnico, se for um vendedor de novos, de seminovos, numa loja de seminovos, numa concessionária, onde for, se ele tomar a decisão de investir nele, ele vai conseguir conciliar. Muitas vezes a pessoa nem começa, muitas vezes a pessoa fala, eu falo, por que você não fez ainda uma faculdade? Ah, porque eu estou procrastinando. Procrastinação tem a ver com medo. Uhum, Medo do uhum, quê? Medo de não dar conta de pagar. Medo uhum. de não dar conta de não incutir aquele estudo na sua rotina. Medo de não conseguir passar nas provas e não conseguir se formar. Então, muitos profissionais, às vezes, nem começam, ficam procrastinando por conta do medo. Então, se eu pudesse deixar uma dica, para que eles invistam e percam o medo, porque medo não é de Deus. Então, invistam porque a pessoa vai conseguir dar conta, ela vai conseguir fazer. 2 anos passa muito rápido. E o como vai ser bacana no final desses 2 anos ela falar assim: eu tomei a decisão de investir no maior patrimônio que é em mim mesma. Sim, E sim, hoje eu tenho uma graduação. E daqui a pouco ela vai ter fome, ela vai ter sede de fazer uma pós-graduação, de sim, investir nela, e daqui a pouco ela está com uma faculdade, ela está com uma pós, e a carreira dela não tem como não avançar. Mas a primeira decisão, tomada de decisão é uma habilidade uhum, comportamental, é uma soft skill. Então, muitas pessoas têm uma tomada de decisão natural. Se essa pessoa não tem essa tomada de decisão, é só ela desenvolver. sim. E essa evolução, né, profissional através da educação, ela reflete em toda a família, né, Jo? O Sim. profissional progredindo, ele vai proporcionar uma vida melhor para a família dele também. Você uma vez me mandou um áudio que eu achei muito legal de uma loja que você fez treinamento e você pediu para eles escreverem quanto que eles gostariam de ganhar, né? E nos papeizinhos. Conta essa história pra gente, porque eu achei fantástica, foi emocionante. Então, é um dos exemplos, né, do avanço profissional aí através da capacitação. Eu acredito que toda meta que você coloca, eu peço para eles fazerem uma meta esmartirizada. Então, uma meta que seja específica, uma meta que seja alcançável, uma meta que seja mensurável, uma meta que seja ecológica, que seja bom para eles e bom para a família deles, né? Então, eu esmartirizo essa meta, mas eu peço para eles colocarem uma ousadia, porque eu trabalho muito a questão da ambição, e a ambição é eu querer ser melhor que eu ontem. A ganância eu passo por cima do outro, a ambição não. E eu percebo que muitas pessoas às vezes nem querem sonhar. Então eu peço para eles escreverem, guardarem esse papel, fala, esquece, guarda e você tem que combinar comigo, mas coloca ousadia e coloca um valor que é, tipo assim, para você hoje aparenta ser impossível. E guarda e você vai fazer um compromisso comigo de não abrir. Tá, é o quanto a pessoa gostaria de ganhar, que ele coloca nesse Na verdade papel. eu não falo ganhar, porque é que nem eu brinquei contigo e falei, que eu falo que quem Ah, é ganha dinheiro é verdade. só mendigo e criança. É Quanto eles vão verdade. fazer de dinheiro, Fazer quem de trabalha com dinheiro. vendas. Muito bom. E a maioria deles, depois de 6 meses, 8 meses de projeto, quando abre, eles falam: "Uau, tipo, consegui fazer mais". E não se trata de se conseguir fazer mais para ser melhor que os outros. Eu falo que dinheiro serve para 3 coisas. Dinheiro serve para dar segurança para você e para quem você ama. Dinheiro serve para realizar sonhos seus e realizar sonhos de quem você ama. E dinheiro serve para você poder crescer e poder contribuir. Então não é só sobre você e é sobre o outro. Eu falo isso com muita humildade, mas eu já paguei muitas imersões e muitos cursos para muitas pessoas, abençoando pessoas. Graças a Uhum, Deus, em uhum. momentos que eu pude contribuir, fiz isso
com muita felicidade. Eu falo que se eu for multimilionário um dia, muitas pessoas vão se dar muito bem, porque quando eu vejo fome, eu vejo desejo nisso, na pessoa de querer realmente crescer, e se eu puder contribuir e investir, eu invisto sim. Então é muito bacana, porque a pessoa, quando ela escreveu aquilo, na realidade ela escreveu, mas ela não acreditava que aquilo era possível. E depois ela consegue ver que ela conseguiu superar. Mas por que ela conseguiu superar? Porque ela teve a humildade de sentar para aprender. Por que ela conseguiu superar? Porque ela seguiu uma metodologia. E eu não estou falando que é a metodologia da Jo. Eu acho que a pessoa tem que seguir a metodologia da Universidade de Mob Alto. Eu estou falando que a pessoa tem que seguir algo que faça sentido para ela, que ela sinta credibilidade, mas invista nela. Acredite em técnica. Não deixe que o ambiente te contamine, porque muitas vezes o ambiente faz com que você olha teu amigo do lado, não estuda. Você olha teu outro amigo do lado, não acredita em técnica. Seu olha o outro amigo do lado, não liga para o cliente, só usa o WhatsApp. Então, o meio, ele te contamina. Você acaba sendo, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então, muito cuidado com o ambiente, invista em você, que você, sem dúvida nenhuma, é seu maior patrimônio, que verdadeiramente você pode fazer uma carreira brilhante no nosso segmento automotivo. Muito legal, Jô. E até falando, né, para quem está nos assistindo, que as matrículas da Universidade Mob Alto estão abertas, né? A Jô é uma das nossas professoras, então quem quiser saber mais é só acessar o site mobalto.com.br/universidade, aí você vai ter todas as informações do curso. Inclusive, esse semestre nós temos uma novidade, nós vamos ter algumas aulas ao vivo. Então, aí tem as aulas gravadas, mas eles também vão ter a oportunidade de ter aulas ao vivo aí, não só comigo, como com outros professores também. E que o ano seja extraordinário, porque nós somos autorresponsáveis em fazer o nosso ano dar certo, né? Com certeza, Jô. Então, Jô, nosso papo foi muito bom. A gente agradece muito a sua presença aqui no Mob2B. E venha mais vezes, porque você já participou de um Mobcast, agora a gente está conversando sobre a ligação que converte, mas com certeza teremos mais temas aí, mais pautas para passar para os lojistas, para as lojas que nos assistem. Perfeito, muito obrigada, agradeço a todos, obrigada pela audiência e até mais. Até mais, a gente agradece a sua audiência e se você quiser saber mais dos produtos da Mob Alto para sua loja ou concessionária, acesse o mobgestor.com.br. Até o próximo Mob2B. Até.